O discurso de Donald Trump foi dentro daquilo que já era aguardado, né? A própria porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, tinha previsto um discurso onde Donald Trump atacaria as instituições globalistas, como eles chamam. Só que depois do discurso no plenário da ONU, lá em Nova York, Donald Trump se encontra com Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, e fala: estamos 100% com a ONU. Ou seja, dá para a gente dizer que o presidente americano fez um discurso para os seus, fez um discurso para o seu eleitorado? Olá, Fabrício, olá, Mariana, é um prazer estar com vocês. Esses discursos precisam ser analisados a partir de alguns pontos de vista, né, e de algumas percepções. Tanto Trump quanto Lula, já que estamos analisando os dois, fizeram discursos para os seus, principalmente. E Trump, no caso, quis mostrar uma força, uma possibilidade de crítica à ONU e a todas as representações multilaterais que estava presente no seu discurso de campanha. Ele vem fazendo isso todo o tempo, embora as equipes do governo americano não tenham trabalhado sempre afinados com esses discursos. A gente tem visto alguns elementos que mostram que o governo Trump tem tomado algumas atitudes já diferentes do que ele mantém no seu discurso. E isso é mais um ponto importante para a gente observar. Justamente porque Trump precisa dar respostas discursivas, performáticas, ao mesmo tempo em que precisam fazer com que os Estados Unidos continuem funcionando como esse país de liderança mundial. É claro que uma parte importante do eleitorado dele está preocupada com questões internas, com questões inflacionárias, com geração de empregos, e ele precisa, ao desenvolver discursos que confirmam o que ele dizia durante a campanha, ele faz com que haja ainda um adiamento de respostas específicas necessárias para este eleitorado. Então, o que ele está fazendo neste momento é jogando como o grande político e o grande, mais do que político, negociador que ele tentando equilibrar entre públicos diferentes, expectativas diferentes e, consequentemente, esperanças de um futuro também diferente para cada um deles. O que a gente pode observar neste momento, precisa observar neste momento, é quanto disso pode atingir o Brasil e, principalmente, fazer com que essa conversa futura com o presidente Lula também não seja muito mais uma performance para os seus do que uma tentativa de resolução de problemas específicos ligados à economia brasileira. Mas é importante entender a questão da performance presente nessa discussão. Eu vou continuar com você agora, professora, depois eu passo a bola para a professora Mariana. Queria entender o seguinte: hoje os Estados Unidos, maior potência econômica, militar do mundo, olham para o retrovisor e veem a China chegando ali, fungando no cangote norte-americano. E aí o presidente Donald Trump vem e faz um discurso onde ele critica essas instituições, essas organizações que representam o multilateralismo ao redor do mundo. Ele falou especificamente da ONU, ele não menciona no discurso outras organizações, mas a gente ouviu, por exemplo, o presidente Lula defendendo bastante uma reforma na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos, é importante a gente lembrar, anunciaram que estão deixando a Organização Mundial da Saúde esse ano. Em um momento em que a China está tão colada nos Estados Unidos, ou tem se aproximado tanto dos Estados Unidos, assumindo um protagonismo mundial, os Estados Unidos abrirem mão dessas instituições não representa um risco muito maior do que um ganho propriamente dito? Não seria melhor para os Estados Unidos, desse ponto de vista estratégico, buscar um controle maior dessas instituições, uma liderança maior dentro dessas instituições, ao invés de abrir mão dessas parcerias? Eu não acredito que eles estejam abrindo mão das parcerias, né? Mais do que isso, eles estão pressionando para que essas organizações sigam um modelo mais alinhado ainda com aquilo que os Estados Unidos, ou pelo menos esta visão de mundo representada pelo presidente Donald Trump, quer.
Eu não acredito que haja, por exemplo, uma interrupção ou uma saída dos Estados Unidos da própria ONU. Algumas agências, sim, a discussão com a Organização Mundial da Saúde já é antiga, já houve um movimento anterior no primeiro mandato. A questão ligada à Organização Mundial do Comércio tem a ver também com os benefícios que a China tem na OMC. Então, no fundo, a forma de negociação de Donald Trump é muito diferente daquilo que a gente estava acostumado com presidentes mais ligados à institucionalidade dos partidos, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata. Ele traz essa característica de negociação do mercado imobiliário que ele tem, né, que ele gosta de lembrar muito bem, com essa pressão. Então eu vou sair, vou dizer que está tudo errado, vou fazer com que as organizações deixem de existir, porque se eu não estarei lá mais, ou meu país não estará lá mais, consequentemente essas organizações não vão existir mais, né? Agora, fazendo isso para quê? Para que haja do outro lado um alinhamento das organizações àquilo que Donald Trump e uma parte importante do entorno político dele querem, que é fazer com que haja um alinhamento ainda maior. Então, vejam, a performance é contrária a essas organizações. O discurso é contrário a essas organizações, ou aparentemente contrário a essas organizações. Mas, no fundo, é uma tentativa de controle desta forma um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado, mas com certeza a intenção é manter uma liderança ainda mais forte, manter uma possibilidade de controle sobre outros atores de uma forma um pouco menos democrática ou menos participativa ou menos multilateral do que havia antes. E você, professora, como é que você analisa esse papel da liderança dos Estados Unidos atualmente? Totalmente alinhada com o Kleber. A gente fala bastante lá na SPM dessa ideia da fragmentação do multilateralismo, né? Então, na medida em que, inicialmente ali no discurso, ele projeta, e tem feito isso reiteradamente, né? Essa ideia de poder, nós somos o país mais importante do mundo, todos devem se voltar aos Estados Unidos. Ele faz até esse comentário em relação ao Brasil. O Brasil só se dá bem quando está alinhado com os Estados Unidos. Se não está alinhado, vai se dar mal e sempre se dará mal. Então, do ponto de vista assim, de teoria dos jogos, é quase que uma tentativa de blefe. Vamos ver até onde eu consigo usar essa projeção de poder para fazer com que instituições que foram criadas para um mundo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, funcionem em um outro contexto, num contexto onde você mesmo mencionou, né? A China assume um protagonismo, indústria 2.0, 3.0, 4.0, então eu não posso perder esse espaço. Na medida que eu sou o maior, eu preciso continuar sendo o maior, né? Agora, professora, vou começar essa pergunta aqui para você, porque o presidente Lula, mais uma vez, voltou a falar de reforma na ONU, principalmente no Conselho de Segurança da ONU. Ele questionou bastante o último veto dos Estados Unidos em relação à resolução por um cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente lembra que isso aconteceu na última semana. O placar foi de 14-1 no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, como são membro permanente do Conselho, quando eles vetam uma resolução, o poder de veto de um membro permanente do Conselho de Segurança ele é absoluto. Não tem como virar quando um membro permanente veta alguma resolução no Conselho de Segurança. A questão aqui é a seguinte: desde 2023, quando Lula voltou ao poder, ele tem falado sobre a necessidade de reforma, pede mais participação dos países emergentes, o mundo, e aí acho difícil a gente negar que o presidente tem razão quando ele diz que o mundo de hoje não é o mesmo de 80 anos atrás, isso é realmente inegável, mas o que a gente poderia esperar de uma reforma na ONU? Não digo nem especificamente do Conselho de Segurança da ONU, mas da ONU como organização. Há espaço para reformas nas Nações Unidas? Do que me parece haver da discussão é muito mais uma tentativa de fortalecer outros blocos do que efetivamente mexer nessa estrutura da ONU que a gente já conhece. Não à toa a gente escuta o presidente Lula diversas vezes tentar reforçar essa ideia de que o papel dos BRICS deveria ter no jogo aí político global. Então, a gente entende que
como o professor Kleber trouxe, a ONU continuaria tendo esse papel, mas a gente precisaria abrir espaço para que novos fóruns pudessem aí, de alguma maneira, trazer as suas ideias. Sem dúvida, a faixa de Gaza tem sido um ponto de bastante conflito. Inclusive, ontem o presidente Donald Trump apresentou um projeto aí para que a gente atinja um cessar-fogo e a paz, mas com intervenção em Gaza, o que alguns países também não gostam muito da ideia que foi apresentada. Então, acho que de alguma maneira volto àquele tema de fragmentação do multilateralismo, né? Se essa instituição, da forma como ela foi construída, já não funciona para esse mundo que mudou tanto, por que não, né, na cabeça do presidente Lula, por que não fortalecer esses novos acordos, digamos assim, como os BRICS, que nós também sabemos que não necessariamente levam a negociações tão efetivas assim. Pois é. Professor, na Europa, como é que isso tem sido visto? A possibilidade de algum tipo de reforma na ONU? O Conselho de Segurança, a ONU, aliás, como organização, ela foi fundada ainda em um momento onde a Europa tinha uma influência muito maior do que ela possui atualmente, né? Então, é interessante a gente pensar no momento de fundação da ONU. A ONU é resultado do fim da Segunda Guerra e, consequentemente, é o resultado dos vencedores, né? E os vencedores da Segunda Guerra fizeram questão de proteger muito bem seus interesses ali, né? Porque quando não há possibilidade de resolução, qualquer resolução, sem que haja uma concordância do Conselho de Segurança ou dos membros permanentes do Conselho de Segurança, consequentemente eles criaram uma impossibilidade de mudança, né? Eles tornaram muito o poder dos vencedores da Segunda Guerra, esse poder muito longevo. Isso até hoje, 80 anos depois, a gente está discutindo se os membros poderiam ou podem ainda ter esse poder de representação. Agora vejam, o que acontece na Europa, e aí vou indo para a sua resposta, para a sua pergunta agora, o que acontece na Europa neste momento é que essa fragilidade que o continente tem tido, né, principalmente econômica, né, a gente sabe disso, as potências europeias têm perdido cada dia mais os seus lugares nas principais economias do mundo, mas mais do que isso, essa ameaça militar que há com essa invasão, principalmente com a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, neste momento a Europa tenta se organizar como continente unificado, ou uma tentativa de unificação de interesses, mas cada um dos países está lidando com grandes crises internas. Então, é claro que a pressão de Donald Trump neste momento é algo muito incômodo, mais incômodo ainda do que as próprias crises internas que cada um tem, mas algumas das questões que para nós aparentam ser muito importantes, por exemplo, esse estresse entre Trump e Lula, isso fica num segundo plano neste momento aqui na Europa, né? O que a Europa está preocupada é justamente a preocupação ou repetindo aqui, usando a mesma palavra, mas a preocupação de Donald Trump com a OTAN, né? Se ele realmente vê a OTAN como algo, como os membros da OTAN como países aliados, ou ele apenas está vendo os membros da OTAN como fonte de prejuízo momentâneo para os Estados Unidos e possíveis futuros contribuintes de uma retomada da economia americana, porque quando a gente observa os últimos movimentos de Trump em relação tanto à União Europeia quanto à OTAN, primeiramente é uma tentativa de ter resultados positivos em relação ao comércio, né? Então aquele acordo de tarifa um pouco mais baixa que ele fechou com a Ursula von der Leyen e que acabou trazendo uma preocupação para alguns países, porque foi um acordo muito costurado de forma muito rápida. Isso é um ponto que traz preocupação para grande parte dos países europeus, lógico, principalmente os que fazem parte da União Europeia, mas principalmente essa questão militar, né? O aumento da participação do investimento em defesa
em relação ao PIB de cada um dos países, a necessidade de cortes, por exemplo, em algo fundamental para alguns países, como o estado de bem-estar social, né, aqui nos países nórdicos, principalmente, essa qualidade das democracias que se desenvolveu aqui nas últimas décadas e que tem sido colocado em risco justamente por essa percepção de Donald Trump de que é possível ganhar dinheiro com a defesa da Europa, né, mais do que defender a partir dessa liderança da OTAN. Então notem que é algo que a gente falou agora há pouco em relação à ONU, mas e as agências da ONU, mas também isso ocorre em relação a essa aliança já, né, para a gente histórica, afinal a gente já nasceu dentro dessa aliança, entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. O que está ocorrendo neste momento é uma junção, então, de crises internas em cada um dos países, na maioria deles, e essa preocupação com a possibilidade de Trump ainda colocar a Europa em maiores riscos. Portanto, até levando para o nosso lado e repetindo aqui, a nossa discussão com Trump, a discussão do presidente Lula com Trump é algo que fica num segundo plano neste momento na Europa.